Boa tarde, pessoal. Estou aqui para mais uma aula de dicas sobre o violão. Hoje nós vamos falar sobre os pontos críticos que o instrumento pode ter quando ele tem algum defeito. Quais são os pontos que eu tenho que olhar quando eu for comprar um instrumento? Porque o violão, um violão mais barato, ele pode apresentar vários defeitos de fábrica que às vezes inviabilizam tocar. Então hoje nós vamos falar sobre esses defeitos que você tem que conhecer para saber quando receber o seu instrumento em casa vindo pela internet, ou mesmo quando for na loja para comprar, você vai examinar esses pontos críticos que geralmente apresentam defeito quando o instrumento ficou muito tempo exposto, ficou muito tempo pendurado, ficou no sol. Então às vezes você comprar aquele instrumento que ficou lá no mostrador, lá na vitrine, pode não ser uma boa ideia. Então a primeira coisa que você tem que olhar é o rastilho. O rastilho é essa peça aqui, essa peça branca que fica aqui sobre o cavalete. Estão vendo? Essa peça branca, ela pode apresentar alguns defeitos. Pode estar quebrada, pode estar rachada e não chegar a estar quebrada. Ela pode ter uma ranhura muito grande onde a corda encaixa, por já estar muito desgastada. E ela pode também estar muito inclinada ou muito alta. Então isso tudo tem que verificar. Às vezes se ela estiver muito alta, é uma coisa que dá para consertar lixando. Né? Então às vezes ela está muito alta, pode até ser bom, porque tem uma margem que você pode limar a peça e abaixar. Então às vezes ela estando um pouco alta, não é um defeito que não dê para corrigir. Basta você limar. Porque geralmente essa peça é de osso. Mas quando a peça é de plástico, ela não aceita muito ajuste, né? Então se a peça for de osso, você não precisa se preocupar se ela estiver muito alta, mas se ela for de plástico, aí você não tem como abaixar. O que acontece se tiver muito alto o rastilho? Vai aparecer um empanamento, uma distância muito grande aqui. Então aqui, entre a sexta corda e o braço, a distância tem que ser 0,5, 0,6 milímetros no máximo. Se estiver muito maior do que isso, se estiver muito mais alta a corda, é sinal de que o braço pode estar empenado ou que o rastilho, como eu falei, está muito alto. Se for o rastilho, tem como consertar, mas se for o braço empenado, o que acontece? Não tem conserto. O braço empenado, como é que a gente descobre? Você vai olhar o violão no sentido que está da câmera aqui, ó, e vai procurar ver o braço. Estão vendo? Se o braço estiver reto, claro que não é aquele reto, mas se ele estiver reto como está aqui, é sinal que o violão não tem empenamento. Mas se ele tiver com uma barriga para cá, geralmente o empenamento vai acontecer nesse sentido, porque as cordas vão exercendo uma força nesse sentido, então o braço vai acabar cedendo. Então se o braço estiver um pouquinho abaulado nesse sentido, é porque ele já está começando a empenar. Isso já condena o instrumento. E pode acontecer que quando o braço está empenado, essa emenda que tem aqui, ó, entre a quilha, que é essa peça aqui, e o braço, tem uma emenda. Essa emenda ela pode estar descolando, ou pode ter sido colada, e você vai reparar se a cola tiver sido feita à mão aqui, é bem diferente de uma cola de fábrica. Então quando ela está com a cola de fábrica ainda, ela praticamente não aparece. Mas se o violão tiver sido consertado, e tiver aberto aqui, e tiver cola aqui sobrando, é sinal que ele já sofreu algum empenamento. Então esse violão está condenado. O que acontece também aqui? O cavalete, às vezes, ele pode também empenar. Então, se o cavalete estiver empenado, ele vai estar um pouco virado nesse sentido. Então, ele vai estar inclinado. Então, você vai olhar e vai sentir que ele está um pouco mais alto. Assim, tá? Nesse sentido. E aí, essa parte aqui, do tampo, consequentemente, ela pode também estar um pouco abaulada. O cavalete inclinado é sinal de empenamento. O que acontece? Mais cedo ou mais tarde, esse cavalete vai se soltar, porque ele é colado. E existe uma força grande aqui que as cordas exercem, em torno de 30 kg. Então pode acontecer desse cavalete descolar com cordas e tudo, e acontecer até um acidente. Então o cavalete empenado, o violão está condenado. Você não deve comprar esse violão. Se você tiver um violão antigo em casa que vale a pena restaurar, é uma coisa que pode ser restaurada por um luthier. Mas caso contrário, você vai comprar um instrumento, você não deve comprar um instrumento com o cavalete abaulado, inclinado. Se o cavalete estiver nesse sentido, você não pode comprar.
Outro ponto frágil são as tarraxas. As tarraxas são essas pecinhas aqui de madrepérola, de plástico, e essa engrenagem onde as cordas ficam, onde regula as cordas, né? Então o que acontece? A tarraxa normalmente ela é de plástico nesses violões mais baratos. Mas é uma coisa que você pode trocar se você quiser, porque com 30, 40, 50 reais, às vezes você compra uma tarraxa bem melhor do que aquela que vem no instrumento. Então a tarraxa não é uma coisa tão, assim, não condena o instrumento não. Mas se você tiver na loja, você observa às vezes se ela está girando bem, se ela não está quebrada. A qualidade também, às vezes tem umas que são a qualidade tão frágil que você percebe na hora que você pega ela, você percebe que ela é muito frágil. Então se for uma coisa muito frágil, você procura um instrumento que não esteja uma tarraxa tão frágil, porque senão você vai ter que trocar logo. Essa peça não é muito cara, mas é uma peça que você talvez tenha que trocar logo se ela for muito frágil. Outra coisa a observar é o tamanho do instrumento. O instrumento, às vezes, o vendedor quer te vender um instrumento qualquer e ele fala que aquele é mais barato, só que geralmente o mais barato é um instrumento infantil. E às vezes ele não vai te falar isso. Então você tem que observar se o tamanho do braço, as casas, se elas são mais ou menos do mesmo tamanho assim, que esse instrumento. Ou seja, as casas não podem ser muito estreitas, porque senão você vai ficar apertado ali na hora de tocar, a sua mão vai ficar apertada. Mesmo a mão de uma mulher talvez fique um pouco apertada. Claro que às vezes a pessoa está querendo um instrumento mais barato e não repara nessa questão do tamanho. Mas o tamanho é muito importante. Então, se você tiver dúvida, você pega um violão de Jorge 18 e compara o tamanho do braço. Porque o tamanho do braço do Jorge 18 é um tamanho padrão. E não muda. Então, você vai pegar uma referência e se você quiser comprar um outro instrumento, que não seja o de Jorge 18, você vai poder comparar o tamanho do braço. E aí já é uma coisa que você pode não comprar um instrumento que seja para criança. Outra coisa é, caso o violão esteja empenado, o que vai acontecer? Você vai tocar, por exemplo, a primeira corda e vai tocar mesmo a primeira corda aqui na 12ª casa. É a mesma nota Mi, só com a diferença de 1/8. O que acontece? Quando o violão está empenado, essa nota não vai ficar clara, ela vai ficar assim. O som vai ficar mais ou menos assim, ou pode até acontecer isso. Você nota que não é o mesmo Mi. Então, isso é sinal que o violão não vai afinar. Você vai ter um instrumento que não vai afinar nunca. Então, é uma coisa que você deve evitar, porque você vai comprar um instrumento que não vai afinar. Então, você não vai conseguir tocar nunca. Né? Existem outros pontos, assim, mas é mais difícil de dar problema, de não verificar. Às vezes ele pode estar rachado nessa emenda que tem aqui atrás. Aqui atrás tem instrumentos que o braço não é inteiriço. No caso, esse aqui é um braço inteiriço, mas tem instrumentos que isso aqui, que a mão do instrumento, ela é colada aqui. Então, é um tipo de instrumento que a tendência é quebrar a mão, porque o braço não é inteiriço. E existe também outros pontos aqui, que pode também estar aberto, aqui. Mas isso são coisas bem mais fáceis de ver, né? Que pode estar rachado. Mas a base são esses pontos que eu falei. Se isso tudo tiver ok, você pode comprar o instrumento tranquilamente. Então, estão gostando? Fiquem de olho porque eu estou preparando um curso para alunos iniciantes que nunca tiveram contato com o instrumento. E esse curso vai estar disponível dentro em breve. Nós estamos em fase de gravação. Então você que está me assistindo no canal, aí curte, porque aqueles que estiverem mais atentos e estiverem curtindo vão ter prioridade na matrícula desse curso, tá bom? Um abraço para você.